Boa noite, igreja. É uma alegria podermos comemorar mais um ano de Juventude em Reforma de uma forma um pouco diferente, mas não deixa de ser especial como sempre é. E nessa noite eu quero orar com os irmãos para que seja um culto abençoado, para que a palavra fale aos nossos corações e que seja uma noite agradável para todos. Oremos. Deus, eu quero te agradecer por essa noite, te agradecer por mais um ano de Juventude em Reforma, de uma forma um pouco diferente. Mas eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos presenteia com a tecnologia que está ao nosso favor e que a gente possa usufruir dela da melhor maneira possível, levando a sua palavra a todos os lares, Deus. Muito obrigada. Que a palavra dessa noite fale aos corações, que as famílias se sintam acolhidas e crentes de que o Senhor está em todo lugar e de que o Senhor abençoa e que o Senhor cuida, porque o Senhor é um Deus super presente, Pai. Muito obrigada por essa noite. Eu te agradeço e entrego as nossas vidas nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Olá, eu vou trazer para vocês 3 louvores que Deus colocou no meu coração e também compartilhar uma palavra que se encontra no livro de João, no capítulo 16 e o versículo 33. Eu vos tenho dito essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Essa é uma palavra de ânimo para que a gente não perca de vista o que Deus está querendo mostrar com toda a situação da pandemia. É uma situação de muita incerteza. A gente vive num abre e fecha há mais de um ano. E isso é realmente algo que traz uma sensação muito pesada para as nossas mentes, nossos corações,
não sabemos quando que a gente pode sair para ver nossos amigos, quando que a gente pode sair para ver nossa família, quando que a gente pode sair para poder pegar o nosso sustento. E isso realmente é uma situação que deixa a gente bem abalado, com o psicológico muito afetado, mas Deus vem mostrando para a gente nessa situação que mesmo com toda a indefinição, Ele ainda tem ensinamentos. A pandemia, ela continua, a pandemia, ela dura ainda, porque Ele ainda tem o que ensinar. Como o versículo diz, Deus já venceu todas as coisas que dizem respeito a esse mundo. Ele venceu o mundo, Jesus venceu o mundo. Mas, se Ele permite os sofrimentos, como está dito, que Ele ia permitir os sofrimentos, Ele está querendo ensinar. Os sofrimentos, eles vêm para que a gente possa ser moldado. A pandemia, ela continua para que a gente possa ser moldado. Então, ela continua se estendendo, mas ainda assim, a gente tem que ter em mente que Deus está ensinando, que Deus está usando esse tempo para nos mostrar aquilo que Ele quer para nós daqui para frente. Ele utiliza a pandemia de forma que todos nós possamos estar no mesmo nível, reconhecendo qual que é o nosso tamanho diante dele, reconhecendo a necessidade dele que a gente tem. Então isso move a gente a ter uma postura diferente em relação às coisas da vida. Então ele continua usando esse tempo de pandemia, por isso que a pandemia ainda não acabou. Então a gente não pode se sentir desamparado, porque ele venceu o mundo. E a gente tem que se apegar nisso, que ele está nos ensinando através desse tempo de pandemia. Ele vai continuar nos ensinando, a gente pacientemente vai esperar em muita oração, em muito fervor, louvor, súplicas diante de Deus, sempre buscando para saber o que Ele quer de nós na pandemia, o que Ele quer nos ensinar, pois esse é um tempo de ensinamento. Então vamos louvar o Senhor agora, agradecendo, engrandecendo o seu nome por tudo que Ele fez até aqui, e mesmo aqueles que passaram a maior parte desse tempo só em sofrimento, ainda assim Deus está querendo mostrar algo diferente, ainda assim Deus está querendo moldar, ainda assim Deus está querendo ensinar. Então que a gente se apegue nisso e possa estar vivendo a vida agora de uma maneira diferente, através do que todo esse tempo mostrou para a gente até aqui. Amém?
nome Jesus tem poder pra mudar minha história. Teu nome Jesus tem poder pra mudar minha história.
Boa noite para você que está acompanhando a gente nesse dia tão especial. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no Salmo 62. Olha só o que Davi diz pra gente a partir do versículo 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma. Dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Aqui o salmista nos chama a descansar no Senhor. E ele coloca vários atributos, que Deus é a rocha, que ele é o refúgio, que ele é a nossa salvação. A nossa alma às vezes fica aflita por conta das coisas que acontecem na vida, né? As preocupações. Mas nós devemos descansar nosso coração em Deus, derramar diante dele todas as nossas aflições, tudo que nos preocupa e não estar ansiosos por isso. A Bíblia mesmo fala que não devemos andar ansiosos por coisa alguma, devemos colocar tudo isso em oração diante do Senhor e também levar motivos de gratidão, porque nós temos muito o que agradecer ao Senhor por tudo que ele tem feito, e também pela salvação que ele já nos deu em Cristo Jesus. O nosso maior problema era a condenação eterna, mas como o próprio salmista diz, o Senhor é a minha salvação. Então esse já não é mais um problema também na nossa vida. Então agora eu quero te incentivar a enviar os seus pedidos de oração ou motivos de gratidão para o Josué e para a Edilane, vulgo meus pais, para que a nossa igreja também possa estar intercedendo pela sua vida, agradecendo também, se alegrando junto com você, certo? Este também é o momento onde você pode louvar a Deus através das suas finanças, trazendo seus dízimos e ofertas. Lembrando que nós não fazemos isso por obrigação, nós fazemos isso com gratidão. Nós sabemos que Deus é o dono de todo o ouro e prata e que tudo o que temos vem em primeiro lugar dele. Por isso nós devolvemos parte como gratidão e também é um privilégio enorme poder fazer parte da obra do Senhor também através das nossas finanças. Aqui na tela nós temos o QR Code com o Pix da nossa igreja, assim vai ficar mais fácil também de você transferir. Quero te convidar a exaltar esse Deus agora, o Deus que é nosso refúgio, nossa fortaleza, em quem nós podemos descansar. Vamos louvar?
agradecemos porque tudo que somos, tudo que temos vem do Senhor. Muito obrigada porque o Senhor é o nosso refúgio e é o único que merece receber honra e glória, Pai. Por isso, nesse momento, queremos dedicar esse culto para o Senhor e que as nossas vidas estejam entregues para não só receber algo essa noite, mas para primeiramente entregar, Pai. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite, gente boa! Nós estamos aqui muito felizes no nosso último encontro do Aniversário em Reforma e para fechar hoje com chave de ouro, a gente vai matar a saudade do Luiz, o que foi seminarista aqui na nossa igreja junto com a Alice. Então, se prepare, pegue sua Bíblia, reúna sua família e vamos ouvir um pouco da Palavra de Deus. Fala, galera da Juventude em Reforma! Que bom estar aqui com vocês nessa data tão especial. 6 anos de Juventude em Reforma. Glória a Deus! Eu estou muito feliz mesmo de ter esse privilégio de compartilhar a palavra de Deus com vocês nessa data tão especial. Gente, eu vou cortar aqui toda a formalidade, que a gente já se conhece, a gente já é família. Eu só não posso deixar passar batido aqui toda a minha gratidão a vocês. Eu não vou citar nenhum nome, porque eu vou ser injusto com alguém, mas toda a família do Jardim Colonial, todos os membros que me conhecem, claro, conhecem a minha família, conhecem a Alice, lembram do tempo que nós estivemos aí durante 2 anos, servindo no ministério, como seminaristas, no nosso período de formação ministerial. Hoje nós estamos aqui em Mogi das Cruzes, na nossa cidade natal. Estou gravando aqui da nossa igreja, da PIB Mogi, onde nós servimos na área de educação, de juventude, de exposição bíblica. Então, nós temos muita gratidão no coração por toda a família do Jardim Colonial, gente. Vocês fizeram uma marca muito profunda nos nossos corações, como família, como ministros do Evangelho, como cristãos. Vocês não têm ideia como eu me recordo sempre de vários episódios que nós vivemos aí, que nós tivemos a oportunidade de vivenciar junto de vocês, e sempre recordo e vou citando o que Jesus foi me ensinando, foi me mostrando. Tá vendo? Estou pensando aqui, já me vem cenas à mente, nomes, mas eu já estou gravando aqui pela, acho que 5ª vez esse vídeo. Eu vou tentar não falhar, e vocês vão perceber que vai ficar meio travado no começo, né? Não estou acostumado a gravar pregações, eu já estou acostumado a dar aula ao vivo, né? Online mais ao vivo, pregar ao vivo mais online, mas gravar em si é um desafio, porque você erra e você para, né? No ao vivo não tem como, você tem que continuar. Então, se eu der uma engasgadinha aí, com o tempo eu esqueço que está gravando e fico mais à vontade. 6 anos de Juventude em Reforma. Que alegria, gente. Eu já comentei isso com o Silas, mas eu quero dizer isso aqui publicamente para vocês, que o ministério do Silas, a Juventude em Reforma, pastor Maurício, eu sou fruto desse ministério. Os 2 anos que eu passei aí não foram só uma passagem, não foi só um tempo assim, que eu fiquei aí, servi e tal, fui servido. Não, de fato, moldou o meu ministério. De fato, eu aprendi com vocês coisas que eu carrego comigo para a minha vida como esposo, né? Para a minha vida como cristão, para a minha vida como ministro. Eu já disse isso para o Silas, quero dizer isso aqui publicamente para vocês. Eu me considero fruto do ministério em Reforma, sabe? Com muita alegria que eu falo isso. Eu tirei lições valiosíssimas do tempo que eu fiquei aí. Eu gostaria de estar aí presencialmente, né? Abraçar vocês. Cara, como é ruim estar aqui longe, né? Não estar aí presencialmente nessa celebração tão importante, né? Cada um está assistindo no YouTube. Mas espero que quando avançarem aí as fases, a gente consiga passar um final de semana aí, relembrar os velhos tempos. Elas ainda, tia Regiane, inesquecível. Lembrar os velhos tempos, né? Tá aí com vocês, vai ser um momento muito especial para nós, de reencontro. Tenho certeza que nós vamos nos emocionar muito. Eu falando aqui,
que câmera não transmite muito bem, mas eu já estou emocionado. Já estou dando uma travadinha aqui na voz, de tanta alegria, dessas memórias que estão tomando aqui minha mente e meu coração. Estou muito feliz mesmo. Gente, Silas me deu aí o privilégio de expor a palavra de Deus nessa data tão importante, de nós registrarmos no nosso coração esse marco de 6 anos, mas também para nós refletirmos sobre aquilo que já se passou, também pensarmos um pouco sobre o que Deus tem para nós a partir dessa data, a partir de hoje. Então eu tenho a oportunidade de ministrar a palavra de Deus ao coração de vocês. Eu quero dar uma palavra bem motivacional, então abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, Apocalipse capítulo de número 3, brincadeiras à parte, mas é Apocalipse mesmo. Apocalipse 3, nós vamos ler aí dos versículos de 1 a 6. Nós vamos estar conversando sobre a carta enviada à igreja de Sardes. As cartas do Apocalipse, 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, elas têm características peculiares, características de glorificação a Jesus na sua apresentação, uma característica de exortação à maioria das igrejas, para nós estarmos lembrando, pensando, refletindo, mas também características de ânimo, palavras de incentivo a estas igrejas. E por fim, nós temos promessas àqueles que descansam em Jesus, que buscam viver a sua vida para a glória de Jesus, promessas de vitória. Então, decidi conversar com vocês um pouco sobre essa carta, que eu acredito que reúne todos os elementos para esse tempo de celebração, refletirmos, né, buscarmos ajustes, estamos todos em reforma, de fato, então sempre precisamos de reforma, uma reforma constante, né? A igreja reformada sempre reformando, então a gente precisa constantemente de reparos, mas também para nós celebrarmos as vitórias que Jesus já tem concedido a nós e confiarmos nas suas promessas. Acredito que você já encontrou aí Apocalipse, capítulo de número 3, versículos de 1 a 6, que diz assim: Ao anjo da igreja em Sardes escreva: Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheça suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer, pois não achei suas obras perfeitas aos olhos do meu Deus. Versículo 3. Lembre-se, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. No entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignos. Versículo de número 5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Versículo de número 6. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a palavra de Deus para os nossos corações hoje, galera. Então, vamos lá. Uma coisa interessante para nós pensarmos quando nós estamos lidando com essas cartas é nós nos atentarmos para as características da cidade que recebeu essa carta. Para a cidade onde está localizada a igreja que recebe essa carta. Porque na grande maioria das cartas, a cidade tem características específicas que estão em contato com a mensagem do nosso Senhor Jesus para essas igrejas. Então, quando nós olhamos para essa cidade, a cidade de Sardes, nós percebemos que a cidade de Sardes, ela era uma cidade próspera, uma cidade rica, uma cidade que, por conta da sua localização, ela estava no cruzamento de estradas. O comércio era muito favorecido pela sua localização.
Então nós tínhamos ali na Cidade Baixa comerciantes, né? Nós tínhamos pastores, nós tínhamos ali muitas pessoas que compravam e vendiam itens. O comércio era muito forte na cidade de Sardes. Mas nós também temos uma característica interessante em Sardes, que a sua fortaleza ficava no alto de uma montanha. A sua cidade ficava num vale, mas a sua fortaleza ficava no alto de uma montanha. Sardes tinha muros muito altos, que impediam, dificultavam os ataques inimigos. Então você tem uma cidade muito próspera e você tem uma fortaleza muito segura. Isso fez com que Sardes se tornasse capital da Lídia, região ali da Ásia Menor. Se tornou uma cidade muito importante para a sua época. Características que vão fazer com que eu e você possamos entender um pouco melhor os nuances da fala de Jesus para essa igreja. Sardes é uma São Paulo, uma metrópole. Vocês que estão aí em São Mateus, em Sampa, é uma cidade de muita importância comercial, mas também uma cidade com a fortaleza bem protegida. Isso, naquela época, num contexto de guerra, de invasões, fazia com que o Império Romano valorizasse muito essa cidade, valorizasse muito esse lugar. Então, isso é interessante para nós pensarmos. Uma cidade com um comércio muito forte, com uma proteção muito forte. É importante a gente ter isso em mente, porque isso faz com que os desafios da igreja sejam diferentes de um contexto de pobreza extrema, de escassez extrema. Nós estamos aqui com o desafio de lidar com a prosperidade, com as riquezas. Quando nós olhamos agora diretamente para a carta, pensando nesse contexto, pensando nesse pano de fundo, vamos aqui olhar diretamente agora para a carta. Eu pretendo expor de maneira expositiva, mas breve, serei rápido. Vocês me conhecem, né? Sabe que eu não sou rápido, mas eu vou ser rápido, porque online é diferente. Eu vou ser rápido, está aqui, ó, contando o cronômetro. E espero que edifique os nossos corações aí, essa palavra de hoje. Então diz aí o versículo de número 1. Ao anjo da igreja em Sardes, o mensageiro da igreja, aquele que leva a mensagem de Deus até o povo. Provavelmente um pastor. Existe uma discussão muito ampla aqui sobre quem é esse mensageiro, mas há um consenso de que ao anjo da igreja está se referindo ali ao presbítero, ao líder da igreja, que fala a toda a igreja, né? O anjo da igreja em Sardes escreva, o mensageiro da igreja. Essas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as suas obras, você tem fama de estar vivo, mas está morto. Mas vamos nos atentar primeiro à parte A desse versículo. Estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Como eu disse para vocês na introdução, nós estamos falando de cartas que têm uma estrutura específica. E essa carta, ela começa com a glorificação daquele que envia a carta. São palavras de glória a Jesus, que remetem à sua autoridade, ao seu poder, ao seu senhorio sobre a igreja que está recebendo aquela carta, sobre toda a igreja. Quando nós olhamos essa declaração de 7 espíritos, aquele que tem os 7 espíritos, é uma referência clara à autoridade de Jesus. É aquele que fala a respeito, é aquele que fala em nome do Espírito de Deus. É aquele que fala da parte do próprio Deus. E nós sabemos, Jesus faz isso porque Ele é o próprio Deus. Ele é uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós vemos essa expressão 7 espíritos, o 7 tem aqui uma conotação simbólica que representa totalidade. Então, os 7 Espíritos de Deus é aquele que fala da parte do Espírito de Deus, aquele que fala da parte de Deus, aquele que tem autoridade divina. É isso que 7 Espíritos apontam aqui para nós. Não só isso, mas também
espírito, 7 espíritos também apontam para aquele que tem toda a vida. Nós vemos essa relação de espírito da vida, por exemplo, lá em João 6:63, que diz: o espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Nós vemos essa relação do espírito com Deus, mas também com a vida. Quando Jesus diz: essas são as palavras daquele que tem os 7 espíritos de Deus, Jesus está dizendo: estas são as palavras daquele que detém autoridade divina e que detém autoridade sobre a vida. Isso tem que nos fazer glorificar a Jesus. Glorificar a Jesus, dar glórias a Jesus. Essas expressões, elas remetem a esse poder do nosso Senhor Jesus. 7 espíritos de Deus e 7 estrelas. Quando nós pensamos aqui em 7 estrelas se refere aos mensageiros. As estrelas são os mensageiros das igrejas. São esses líderes. Quando nós vemos Jesus dizendo que fala da parte das 7 estrelas, Jesus está dizendo que é aquele que detém autoridade sobre a mensagem que está sendo entregue. Essa nossa conversa aqui, ela é sobre as Escrituras. Não está sobre mim a autoridade daquilo que estou falando. Eu sou um mensageiro da mensagem. Sou um mensageiro da mensagem redundante, tá vendo? Essa, por exemplo, é uma hora que eu pararia. Tá vendo? Eu me enrolei para falar que eu ia parar. Mas não vou parar, vou continuar. Não vou parar esse vídeo. Vou continuar esse vídeo porque já foi 16 minutos. Tá? É bom para você acordar aí. Às vezes a gente erra. Quando nós falamos aqui de 7 estrelas, nós estamos falando que Jesus é aquele que tem autoridade sobre a mensagem. Então, essa mensagem que nós estamos aqui conversando, ela não está sob minha autoridade. Eu sou apenas um mensageiro. A autoridade está sobre Jesus. É Jesus que delega a nós o privilégio de comunicar a mensagem dele. A autoridade está sobre Jesus. Não é verdade? Então, é isso que esse versículo aponta para nós, essa primeira parte. Senhorio de Jesus sobre a igreja. Glória seja dada a Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Aquele que é o Senhor da igreja diz: conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas está morto. Quero que você imagine aqui uma maçã que está linda por fora. Aquela maçã red, sabe? Aquela maçã de bruxa, de filme da Disney. Maçã linda. Que você olha por fora, exteriormente, ela está perfeita. Mas quando você abre, você percebe que dentro ela está toda tomada por insetos. Insetos não, né? Larvas, bichos. Nossa, eu falo, veio monstros na minha cabeça. Monstros não. Ela está toda destruída. É essa figura que eu quero evocar aqui na sua mente. Algo que por fora, exteriormente é belo, mas que por dentro é vazio. Sabe, galera? Essa é a mensagem, essa é a exortação dessa carta específica. Veja só o contexto, nós estamos falando de uma cidade próspera. Então, uma cidade que tinha riquezas. Provavelmente nós supomos que a riqueza e a influência financeira tenham contribuído para essa aparência externa de espiritualidade vigorosa. No Antigo Testamento, essa conotação de que as riquezas são fruto da obediência, da espiritualidade. Isso, de maneira generalizada, pode gerar essa conotação de espiritualidade vigorosa. Mas, aquele que conhece e sonda os corações, conforme nós vemos lá em 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração.
O Senhor da igreja olha para a igreja de Sardes, que parecia uma igreja vigorosa, mas no seu coração não havia vida nenhuma. Isso é algo para nós pensarmos, porque Sardes era uma igreja tomada de cristãos falsamente satisfeitos, falsamente confiantes, falsamente ativos, falsamente devotos e falsamente fiéis, que aparentemente pareciam cristãos fervorosos, mas o coração deles estava tomado por incredulidade, falsidade, impiedade. Eram cristãos infiéis. Nós temos que pensar nessa realidade, meus irmãos, e fazer um paralelo e fazer um paralelo com as nossas vidas. Como está o seu coração? Como está o seu coração diante de Jesus hoje? Como está a sua espiritualidade quando ninguém vê, quando apenas o Eterno está te vendo? Como está? Como está o seu coração, a sua devoção? Faça essa reflexão, que seja também um dia para nós refletirmos sobre a nossa vida com Jesus, sobre a nossa vida com Deus. Então, faça essa introspecção agora aí no seu coração, na sua casa, onde você estiver, se você estiver reunido com outros familiares. Faça essa reflexão. Como está o seu coração? Como está a sua vida com Jesus? Porque nós nos acostumamos com a vida cristã. Nós nos acostumamos com os hábitos cristãos. Nós nos acostumamos com a rotina cristã. Nós nos acostumamos com os compromissos cristãos. Nós nos acostumamos com o tempo. Isso se torna parte da nossa vida. Mas não necessariamente isso se torna parte do nosso coração. A nossa devoção real, nossa adoração contínua a Jesus. Então é uma oportunidade para nós refletirmos também. Fazer aí uma avaliação da construção que Jesus tem feito em nossos corações. Como é que ela está? Está solidificada? Está bem segura em Jesus? Faça essa análise no seu coração, jovem em reforma. A gente precisa pensar nisso. E aí, nós vemos no versículo 2, uma palavra aí de atenção. Esteja atento, fortaleça o que resta e que estava para morrer, pois eu não achei suas obras perfeitas, íntegras, galera, aos olhos do meu Deus. E quando nós fazemos uma análise do nosso coração, nós precisamos buscar essa integridade no nosso viver. A integridade de Jó, como nós temos lá o grande exemplo de Jó, em Jó 1,8, quando o nosso Senhor diz para Satanás: reparou o meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Está aqui duas características de uma vida íntegra: temer a Deus, buscar a vontade de Deus a todo tempo, buscar a obediência a todo tempo, movido pelo Espírito Santo, crendo na transformação que Ele opera em nós e evitando caminhos maus, evitando o caminho do mal. Uma vida perfeita, galera, habitou em nós. Nosso Senhor Jesus Cristo habitou em nós, para que nós tivéssemos uma vida completa nele. Vida íntegra é vida completa em Jesus, pertencendo a Jesus, permanecendo em Jesus, deixando que Ele opere em nossos corações. Isso é uma vida íntegra, uma vida completa, é uma vida maravilhosa que Jesus tem para nós. Vida íntegra, gente, não fala só do que fazemos, mas fala das nossas intenções, fala do nosso coração. Quando nós olhamos lá para o Sermão da Montanha, Jesus, em Mateus 5, do 27 e 28, diz: vocês ouviram o que foi dito? Ele dá um exemplo: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Jesus fala que a integridade não está só naquilo que eu faço, mas nas intenções do meu coração, gente. É tempo de nós sondarmos o nosso coração e buscarmos essa vida íntegra, porque Jesus nos dá
todo o necessário para vivermos assim, para a glória dele. Ele vai trabalhando em nós. Uma vida íntegra na Bíblia é uma busca por fortificar o espírito e mortificar a carne. Uma busca contínua. Nós não estamos falando sobre perfeição. Perfeição virá no dia sem fim, onde nós viveremos glorificados com Cristo. Mas nesse tempo nos cabe buscar continuamente mortificar a nossa carne, vivificar o espírito. Isso é uma vida íntegra, uma vida que busca continuamente viver para a glória de Deus. Qual é o caminho para a integridade, né? Luiz, beleza, eu estou entendendo. E como eu faço para caminhar para essa vida íntegra? Cuide das suas pequenas intenções e transforme exércitos que te atravessam e te atropelam quando a tentação vem em pequenas incursões. O que eu estou querendo dizer com isso? Hoje, talvez, o pecado, quando ele bate a sua porta, você está tão dominado por isso, que ele é irresistível para você. Você não consegue resistir. Não porque o pecado seja irresistível, mas porque o seu coração já está totalmente tomado por aquilo. Já está totalmente disposto, já tem intenção clara de cometê-lo. Mas quando nós decidimos viver uma vida íntegra, porque Cristo nos proporciona isso quando Ele habita em nós, nós passamos então a minar as nossas pequenas intenções, nós passamos então a tratar o pecado na sua base. Aqui nós lemos um texto que fala sobre adultério. Nós não temos que conversar sobre adultério depois que o adultério acontece. Nós podemos conversar sobre adultério quando um jovem como eu, casado, começa a ter desejos por outras mulheres. Se você percebe isso no seu coração, você precisa tratar aí essa intenção. Você precisa buscar um amigo de confiança e se confessar aí. Você precisa procurar o Silas nesse ponto, é nessa hora. Quando as pequenas intenções começam a nascer no seu coração. Nós não temos que tratar, por exemplo, um caso de um conflito muito grande na igreja entre jovens, uma confusão ali, uma briga. Depois que a briga acontece. No primeiro desentendimento, um jovem que está comprometido com a integridade, num primeiro momento, nós já buscamos resolver esse conflito. Vamos trabalhar na base, vamos trabalhar no começo. Nós deixamos para lidar com os nossos pecados depois que eles se tornam públicos, depois que eles se tornam escândalos. Mas quando nós estamos no caminho da integridade, nós buscamos vencer esses pecados quando eles começam a nos atormentar, galera. Então, vamos juntos buscar essa vida íntegra, continuar nela. Você que está aí há 4 anos nesse ministério e tem buscado essa vida íntegra em Jesus, continue firme, continue buscando essa integridade, continue buscando servir com fidelidade. Se você percebe que precisa no seu coração de uma retomada na reforma que Jesus está operando em você, faça isso agora também. Busque viver de maneira íntegra para a glória de Deus. Galera, então vamos continuar aqui a nossa exposição. Quando nós olhamos para o versículo 3, Jesus vai deixar alguns imperativos para essa igreja. Lembre-se, primeiro imperativo, portanto, do que você recebeu e ouviu, obedeça e arrependa-se. Mas se você não estiver atento, virei como um ladrão, e você não saberá a hora que virei contra você. Galera, não tarde a se arrepender. Não deixe para depois. Comece agora, comece hoje a viver uma vida totalmente comprometida com Jesus. O último dia, ele está escondido de nós para que todos os dias sejam por nós observados. Para que a gente não deixe para depois. Essa é uma frase de Agostinho. Para que a gente não deixe para depois. Para que a gente já comece agora. Aproveite todo o nosso vigor, toda a nossa juventude para buscar a Deus e fazer a vontade dEle. Faça isso agora, galera. Faça isso agora. Esse alerta da igreja de Sardes
é o alerta para nós também, para nós refletirmos, buscarmos a vontade de Deus todo o tempo e assim glorificá-lo com as nossas vidas. Olha só o versículo 4 que ele diz: no entanto, passou já a parte da exortação, no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Olha só, galera, não contaminar as vestes significa que eles não se entregaram às práticas pecaminosas de sua época. Uma cidade muito próspera naquele tempo, em Roma, com certeza era uma cidade que tinha também um grande apelo religioso, que tinha também ali templos de deuses pagãos, romanos, grego-romanos. Tinham ali cultos que envolviam orgias, que envolvia uso de bebidas alcoólicas. Então era um lugar de muita promiscuidade, de muito pecado, um lugar assim zoado. E o que Jesus está dizendo é que alguns decidiram não contaminar as suas vestes, decidiram permanecer firmes em Jesus com uma vida íntegra. E a promessa para esses é: eles andarão comigo, vestidos de branco. Quando nós olhamos essa questão de vestidos de branco, aponta para a pureza, para eles estarem puros. Aponta para a justificação, essa roupa branca. E aponta também para a honra. A roupa branca tem um sentido muito amplo na literatura apocalíptica. E é importante nós termos isso em mente. Eu acho muito interessante essa parte que ele diz: eles andarão comigo. Isso é algo que precisa ser pensado para a juventude, principalmente aí os pré-adolescentes, os adolescentes. Porque esse lance de andar com a galera descolada, andar com a galera do colégio que chama mais atenção, andar com os meninos que estão aí no drip, não é? A galera que está aí, tá no hype, tá na moda. Adolescente tem esse lance, né? Jovem também, mas adolescente mais. De querer andar com a galera. Galera do futebol, galera que manda bem. Mas o que são virtudes para adolescência, para a juventude, são coisas que são desejadas pelos jovens. A contrapartida disso é que talvez essa galera leve um estilo de vida que não aponte para essa dignidade cristã, né? Pois eles são dignos, diz o texto, para essa integridade cristã. Então nós precisamos pensar um pouco, gente. Precisamos pensar um pouquinho, galera. Nós queremos andar com as pessoas que são aí famosas, que são aí desejadas pela galera, ou nós queremos andar com Deus? Escolha hoje, você, pré-adolescente, jovem, adolescente, escolha andar com Deus. Escolha a presença de Deus. Escolha a vida com Jesus. Escolha a vida com a sua comunidade, com pessoas que também amam a Jesus, estão nessa mesma jornada que você. Nós precisamos, às vezes, galera, abdicar. Nós precisamos, às vezes, escolher não caminhar com pessoas que vão nos afastar desse caminho que Jesus propõe para nós, desse caminho de pureza, desse caminho de glorificação a Deus contínua, porque nós sabemos que são ambientes, companhias tóxicas para nós, que não vão fazer bem para as nossas vidas. Então, às vezes, nós precisamos abrir mão dessa galera em prol de cumprirmos a vontade de Deus para as nossas vidas. Então, fica aí também para a gente pensar esse lance de andar, né? Eles andarão comigo. Eu achei muito louco essa expressão. Então, não negocie andar com Jesus, andar com Deus, para andar com quem está em alta no colégio. Escolha andar com Jesus. E aí ele fala sobre essa dignidade que eu acho muito interessante, né? A nossa dignidade, ela não está naquilo que nós fazemos. A nossa dignidade, ela está em Deus. O próprio texto de Apocalipse, lá no 7,14, diz que estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha que interessante. As nossas vestes, elas estão brancas por ocasião do sangue de Jesus. Nós somos dignos por ocasião da vitória de Cristo Jesus. Então,
a dignidade da graça está na própria graça que nós recebemos. Isso tem que descansar o nosso coração. Isso também tem que fazer com que nós glorifiquemos a Jesus, confiando nele todo o tempo. Importante para nós. A graça, ela não pode ser merecida por nós. Ela é um presente. Ela é de graça. Jesus pagou para que nós recebêssemos a graça dele, a dignidade dele, pagou com a sua própria vida. Diz lá em Efésios 2:5, né? Pela graça sois salvos, recebemos essa dignidade em Cristo Jesus. Isso é motivo para nós glorificarmos a Ele e honrarmos ainda mais com as nossas vidas. Colocar essa justificação na prática que recebemos. Nos anima, nos empolga. Eu quero viver para honrar Jesus, porque Jesus morreu para que eu tivesse vida. Isso tem que te animar, jovens, tem que te empolgar a mais 6 anos, a mais 6 anos de juventude em reforma, buscando a Deus até que você deixe de ser jovem e vá para o MCM, vá para o grupo de homens, vá para a terceira idade e lá continue também sendo fiel a Jesus e amando Jesus o tempo todo. Importante isso estar no nosso coração, nos nossos corações. E aí o versículo 5 diz, né? O vencedor será igualmente vestido de branco, como eu já expliquei para vocês. Jamais apagarei seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu falei dessa vitória que nós recebemos totalmente em Jesus. Apocalipse 12:11 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Olha que maravilhosa a revelação de Deus para nós. Nossa vitória está em Cristo Jesus. É muito interessante essa celebração que nós experimentamos e de uma vitória que nos foi dada de graça. Eu pensei num exemplo, e aí eu tenho certeza que os pais estão também assistindo esse culto especial. Quando nós celebramos a formatura, né? Você aí, pai, pagou com muito esforço a escola do seu filho, durante todo o período dele, ou a faculdade, né? Você se esforçou, abdicou de muita coisa para poder estar ali ajudando ele a pagar os estudos. Ele só foi lá e estudou, mas você que sustentou tudo. E aí chega no dia da formatura, a gente vai lá, cola grau não, né? Se forma, tem lá a formatura. Você abraça seu filho e fala, parabéns, filho, pela sua vitória, pela sua conquista. Mas quem proporcionou que essa vitória fosse possível? Você, pai, que está aí assistindo. Foram os nossos pais. Claro, casos específicos, né? Há casos e casos. Nesse caso, o pai foi o maior responsável, o benfeitor que possibilitou que aquilo ali acontecesse. Então, essa vitória que é do filho, ela é, a priori, do pai. Então, quando nós pensamos nessa vitória que nós recebemos de Cristo Jesus, ela é nossa vitória, mas ela é garantida por Jesus. Ele é o nosso benfeitor. Por isso que nós o glorificamos. Por isso que nós o honramos com as nossas vidas. E por fim ele fala do livro da vida, né, gente? Esse livro da vida é um livro que tem uma conotação de cidadania. As cidades, elas tinham livros, e os livros tinham como conteúdo o nome dos cidadãos daquela cidade. Quando ele fala do livro da vida, está dizendo que essas pessoas, elas têm o seu nome escrito como cidadãos do céu. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida. Vocês jamais deixarão de se tornar cidadãos do céu. Essa é a promessa para as nossas vidas. Olha que maravilha, gente. Que privilégio. E é muito interessante nós pensarmos nesse livro da vida, porque os cristãos desse tempo, eles viviam perseguições. E essas perseguições que eles enfrentavam eram perseguições que, por vezes, faziam com que eles tivessem a sua cidadania romana perdida. Então, eles perdiam o nome deles no livro da cidade. Deixavam de ser cidadãos de Roma. Por não negarem a Cristo. Por não negarem a sua fé.
A promessa de Jesus para essas pessoas é: vocês podem perder a cidadania terrena, mas vocês jamais perderão a sua cidadania no céu. O nome de vocês jamais será apagado do livro da vida. Que mensagem maravilhosa. Gente, a carta de Sardes, ela nos inspira, ela nos anima, ela nos empolga para nesse dia de hoje que nós estamos celebrando 6 anos de Juventude em Reforma, nós buscarmos sempre analisar o nosso coração, sempre verificar essa reforma contínua que Jesus está fazendo em nós e buscarmos sempre viver uma vida íntegra com Jesus, uma vida completa. Lembre-se dessa frase. Uma vida perfeita habitou em nós, para que tivéssemos uma vida completa nele. Busca essa integridade para a glória de Deus. E essa carta em Sardes também nos lembra, nesse tempo de celebração, que nesses 6 anos que você perseverou, saiba que em Cristo Jesus nós temos dignidade, em Cristo Jesus nós temos uma vitória garantida, e uma vitória que vai perdurar por toda a eternidade, no dia em que Cristo voltar para buscar a sua igreja. Em tempos de crise que nós vivemos, como os de hoje, é bom nós animarmos o nosso coração de esperança a respeito da eternidade. Tenha certeza, você jovem, que nesses 6 anos se manteve fiel ao Senhor e abdicou de tantas coisas para estar andando com Jesus, para estar nessa caminhada com Deus, que existe uma vitória garantida para nós em Cristo Jesus. Que talvez não seja para esse tempo, mas que com certeza na eternidade futura nós a receberemos. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Sem contar inúmeras bênçãos que Deus derrama nas nossas vidas todos os dias. Pela sua graça. Pela sua graça Ele faz isso. Então que essa noite seja uma noite de reflexão e também de celebração por aquilo que Jesus fez, continuará fazendo nas nossas vidas. Valeu, galera! Olha, estou muito feliz de compartilhar com vocês essa palavra. Espero que Jesus tenha falado ao coração de vocês. Mais uma vez, parabéns, pastor Maurício, pastor Silas, Amanda, toda a equipe de líderes, toda a galera da Juventude em Reforma, pré-adolescentes, adolescentes, jovens, todo mundo. Eu me sinto muito privilegiado de fazer parte dessa história e de estar compartilhando essa palavra com vocês. Valeu, galera! E até mais, logo, logo a gente tá por aí, hein? Abraço! É isso aí, galera. Terminamos aqui o nosso 6º aniversário em Reforma. Pra gente, esse aniversário é um motivo de gratidão. No ano passado, por conta da pandemia, a gente teve que desmarcar, a gente não conseguiu fazer. Mas nesse ano, mesmo que num formato diferente, a gente está aqui junto com você para celebrar o Senhor, para agradecer ao Senhor por esses 6 anos. Esses 6 anos em que Ele tem transformado a nossa vida diariamente, pouco a pouco, à semelhança de Jesus Cristo. O nosso desejo é que no ano que vem a gente não faça assim, como estamos hoje, Amanda e eu olhando para uma câmera, mas que no ano que vem a gente possa comemorar o aniversário olhando para o rosto de vocês. E também que a gente possa abraçar sem ter nenhum medo de contaminação, sem ter nenhum perigo de saúde, e que a gente possa, juntamente com toda a igreja, celebrar e louvar o nosso Senhor. Nossa, gente, que saudade! Quando a gente para pensar hoje em tudo que Deus fez lá atrás, esses 6 anos, todos os aniversários que a gente teve, os momentos de correria, eram tão gostosos, e o nosso coração fica assim, transbordando de gratidão a Deus por tudo que Ele fez, e também com esperança de que em breve a gente vai poder fazer aquela aglomeração que a gente tanto gosta, de se abraçar, de passar momentos juntos, de crescer na palavra do Senhor juntos. Mas hoje a gente agradece a Deus, porque se não fosse a tecnologia, a gente não poderia estar aqui. E então é uma ferramenta que Deus tem dado, proporcionado, para nos abençoar e edificar nossa vida como juventude, como igreja. E o nosso maior desejo como líderes é que esse ano, mais um ano em que a gente vive essa separação, não seja um ano em que você olha e pensa assim, mais um ano em vão. Não, mas que seja mais um ano em que você aproveite desse momento para se aprofundar no relacionamento com o Senhor, para estar mais perto dele, atraindo pessoas, mesmo que virtualmente, atraindo pessoas para perto dele, e que em breve, muito em breve, a gente possa ter momentos juntos, bem pertinho um do outro e crescendo na palavra do Senhor.
Então, parabéns pra gente, pra nossa juventude, mais um ano em reforma. Que Deus abençoe cada um de vocês, abençoe toda a igreja. Um grande abraço e que em breve a gente possa estar junto. Um grande abraço e falou! Parabéns!